E o título da mensagem hoje é necessário perseverar. Você tem algum desejo, algum anelo, algum pedido, alguma necessidade que você tem dito a Deus, colocado diante dele, orou durante algum tempo, às vezes até esquecemos ou pior, esmorecemos, sabe? Vou te dizer, é necessário perseverar. Deus já recebeu a tua primeira oração. Deus já recebeu o tanto de palavras que você elevou ao trono dele. Por que parar? Se Deus tem um tempo certo para tudo, se Deus pode fazer qualquer coisa, diga aí para o teu irmão, é necessário perseverar. Glórias a Deus. O texto bíblico que eu quero usar como base está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, que diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se você quer fazer, por exemplo, pedidos a Deus de forma segura, é só pedir conforme as promessas dele. Então, é claro, a gente já subentende que promessas de Deus fazem parte do nosso benefício. E daí, quando você persevera, depois de cumprir a vontade de Deus, você alcança os benefícios. Que Deus então nos ilumine, nos fale ao coração a respeito desta tal perseverança. Eu oro no nome de Jesus, pedindo a Deus até mesmo revelação da palavra que será estudada, lida, que nós tenhamos compreensão, ó Deus, dos teus desígnios, da tua voz. Fale o nosso coração, Pai. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, que a tua voz venha como resposta aos nossos anseios, às nossas necessidades. Traz respostas para as nossas orações que serão feitas ainda esta noite. Nos submetemos totalmente à vontade do Senhor e assim oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, nosso maestro. Quero dizer que estou um pouquinho sem voz, um pouco afônico, né? Um pouco congestionado. Estive resfriado, gripado, não sei o que houve de domingo de manhã para cá, né? E estou aqui para vencer mais uma vez qualquer tipo de dificuldade, empecilho, doença, enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, esse recado bíblico de que deve haver uma perseverança da parte de cada um de nós, por conta de promessas que Deus deixou para nós, esse recado ele acontece inúmeras vezes em várias histórias da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia Sagrada mostra alguns homens e mulheres ilustres que passaram um tempo, às vezes enorme. A gente fica aí esperando uma resposta de Deus em um mês, em uma semana, em um ano. Teve gente que esperou décadas, mas esperaram, perseveraram e chegaram até a conclusão de tudo. Então, cada vez que a gente lê uma história como essa, o recado ele salta de novo da Bíblia Sagrada. E em síntese, Paulo fez isso aos Hebreus. Ele disse: olha, temos uma necessidade de perseverança para alcançarmos a promessa de Deus. Então, para quem tem pouca paciência, esse recado aqui é uma cutucada na ferida. Para quem vive debaixo de um espírito de imediatismo, não, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que acontecer na velocidade da luz, essa pessoa ela acaba não se encaixando nos pensamentos de Deus. Porque veja bem, tudo acontece no tempo certo de Deus. Inclusive em relação
a nossa própria maturidade, o nosso próprio crescimento, a nossa própria compreensão de como é a vida. Então, de alguma forma também, quando a palavra de Deus diz assim, vocês têm que ser perseverantes, essa é uma mensagem para nós, para que a gente comece a se olhar capaz ou capazes de sermos perseverantes. Porque imagina se Deus dissesse, há uma necessidade de ser perseverante para alcançar a promessa. Aí a gente desanimasse, eu não posso ser perseverante. De alguma forma também, Deus quer que você se veja como Ele já lhe vê, capaz de aguentar firme qualquer situação. Capaz de ser paciente, capaz de ser perseverante, capaz de acreditar numa qualidade de vida melhor. E é para isto que oramos. E quando alguma coisa não acontece em resposta àquela oração, de novo vem esse recado: perseverança. E é interessante que, às vezes, para alcançarmos o patamar que necessitamos, aquela condição de vida feliz, próspera, bem-sucedida. Aliás, eu digo, Deus já preparou caminhos para nós bem-sucedidos, prósperos e felizes. Mas às vezes nós sabemos que ainda falta, alguma coisa para chegarmos lá. Para justamente chegarmos lá, primeiro, nós temos que colocar isso dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Deus pode realizar isto. Eu sou capaz de ser conduzido por Deus a tal coisa, a tal patamar. E daí eu sempre tenho ressaltado aqui, para que você internalize a palavra de Deus, para que você pense como Deus pensa. O Provérbios 23:7 é sempre um recado muito positivo a respeito disso, pois como imagina em sua alma, assim o homem é. Você não pode deixar de pensar nas coisas boas de Deus, você tem que viver isso. E Deus quer que você pense grande, Deus quer que você peça grandes coisas, Deus quer que você sonhe com coisas às vezes inimagináveis para alguns, porque você é filho dele, porque você é um filho amado. Então basta você, além de ser uma pessoa de atitudes positivas perante a vida, basta você ser uma pessoa perseverante. A coisa ainda não aconteceu, eu vou avançar mais um dia. A resposta ainda não veio, eu vou clamar a Deus mais uma vez. O milagre ainda não veio, não surgiu, mas eu sei que Deus está no controle. Isso tem a ver com a perseverança. Perseverar é você continuar num espírito de vitória, de conquista, sem voltar atrás. É insistir, é bater na porta. Não abriu, continua batendo, até que a porta se abra. E a vida de oração, ela faz com que a gente compreenda que isso faz bem ao nosso coração, porque você deve pedir a Deus tantas vezes sejam necessárias até que Deus lhe responda. A vida de oração te faz compreender isso. Tudo tem um tempo certo, há um tempo específico para a realização de todas as coisas. Deus só não quer que eu faça uma aposta. Eu orei já uma vez, lancei a sorte e deixa acontecer. Não, Deus quer que você busque isso nele. Deus quer que você compreenda que é Ele quem vai dirigir cada passo da sua vida. Pensando um pouquinho nos ilustres homens da Bíblia, a gente tem um grande exemplo do próprio Deus que se fez homem, Jesus. Ele soube esperar o tempo certo para fazer cumprir todas as coisas. Já no primeiro momento lá, do primeiro milagre de Jesus, uma das frases que ele disse para a mãe dele foi: calma, não é chegada a minha hora. Depois estava lá Pedro querendo matar os soldados. Por que o Senhor não mata todo mundo, não faz logo uma revolução? Calma, você está com o diabo, sai para lá, arreda-te. Há planos perfeitos de Deus
que nem o maligno pode interferir, ou deveria interferir. Então, Jesus, ele soube esperar o tempo certo para todas as coisas, mas também na hora certa ele consumou tudo, pagou o preço por nós, fomos libertados de uma vez para sempre. Glórias a Deus por isso. A gente pode pensar nos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que eu sempre digo aqui, eles foram até o fim. O rei da época, um rei ímpio da Babilônia, Nabucodonosor, fez uma estátua e disse assim: qualquer pessoa do meu reino vai ter que se curvar à minha imagem. Só que eles eram judeus, eles serviam e aprenderam a servir o Deus a quem nós servimos. E eles disseram: nós não vamos nos curvar. Eles foram até ao fim, foram jogados numa fornalha. A fornalha não foi o fim. Estavam andando no meio do fogo, vivos. Quem olhou de fora para dentro, viu uma quarta pessoa, eram os 3 amigos de Daniel, com mais um outro indivíduo, e eles disseram: ele parece um Deus, era Deus lá dentro com eles. Imagina se eles quebrassem o tempo certo e dissessem: olha, a gente está aqui na Babilônia mesmo, a gente já está servindo ao rei, a gente é servo do rei, Deus nos colocou aqui, é melhor a gente se curvar, melhor a gente negar a nossa história. Eles não teriam ficado como exemplo de que Deus entra com você, Deus entra conosco nas fornalhas da vida e nos livra. O exemplo de Moisés, que num momento impetuoso, depois que descobriu que havia sangue hebreu dentro do seu corpo, ele viu um egípcio maltratando alguém do seu povo, ele matou aquele soldado egípcio, teve que fugir do Egito. Ele fracassou, ele assassinou alguém, ele cometeu um homicídio. Mas você sabe, depois de 40 anos, depois do fracasso, ele voltou lá e libertou 2 milhões de pessoas. O Noé, que a gente sempre vê nas histórias como sendo avacalhado, né, e caçoado. O Noé está montando um barco enorme, para quê? Para quê? E ele sempre anunciava, pelas suas obras ele anunciava: quem quiser se salvar, vem aqui para o barco. Só que na verdade ele só conseguiu salvar a família dele. Os animais, por um instinto dado por Deus, foram para dentro da arca naturalmente. E ele, por vários anos, debaixo de deboche, ele foi persistente. A Bíblia diz que o mundo foi renovado através da fé daquele homem. A nossa história pode ser assim. Às vezes falta pouco para a nossa família ser renovada. Às vezes falta pouco para um grande milagre acontecer. Às vezes falta mais um passo. Nós não podemos travar e parar. Nós temos que perseverar. O perseverante, o persistente, aquele que confia no Senhor, ele tem uma coisa. É como o tema que eu estudei aqui com os irmãos no domingo. Ele confessa somente a vitória, porque ele sabe que Deus está na frente. Ele sabe quem é a sua força. Ele sabe que Deus já lhe concedeu o triunfo, ainda que pela fé. Então o perseverante, o persistente, ele não deixa sair da sua boca palavras negativas. Ele não se cansa, ele insiste, ele persiste. Ele tem um alvo, ele sabe para onde vai. Sabe aquele texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Essa palavra é tremenda, porque ela diz assim: há alguém que propõe um caminho de fé, ele é o autor, né? Mas também é aquele que faz as coisas se completarem, é o consumador do mesmo caminho, da mesma proposta. Jesus, então, olhando firmemente para Jesus, o qual, olha aí o exemplo dele, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está agora sentado à destra, quer dizer, no poder máximo de Deus. O versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Saibam o que vocês querem, tenham um foco, agarrem-se às promessas de Deus. Calma aí, os grandes exemplos da Bíblia não desistiram, Jesus não desistiu. Então não fique desmaiando dentro de você aí, dizendo: eu não aguento perseverar. Você deve seguir em frente, amado. Você deve insistir um pouco mais. Aliás, a minha dica, sempre que eu falo desses assuntos, é: vá até ao fim. Vá até as últimas consequências. O perseverante, ele não se cansa facilmente. Ele sabe o que quer. Ele não vai atrás dos outros, ele vai atrás de um alvo. E não há nada maior para o perseverante do que aquilo que ele quer, do que aquilo que ele deseja. Portanto, não olhe para trás, não desista nunca. Vai em busca de uma vida bem-sucedida. Eu estou falando sucesso, né, no sentido de ter vitórias, ter progresso, ter felicidade, ter alegria. Conseguir coisas boas para você, que façam o teu coração estar bem. Ter sucesso é ter uma trajetória abençoada, conseguir se afastar daquilo que é negativo. É claro que parece comum uma coisa, a gente toma uma iniciativa, né? A gente diz assim: eu vou seguir em frente, eu não vou parar, eu vou orar a Deus por esta causa até eu ter uma resposta, seja positiva, seja negativa. Só se Deus me disser: não ore mais para isso, é que eu vou parar de orar. Eu sei que há uma coisa comum, quando a gente toma um ímpeto, uma força para ir adiante, parece que justamente nessa hora se levantam um monte de forças negativas contra nós, né? O mundo já vê isso. As pessoas querem ter uma vida bem-sucedida, tem o tal do olho grande. As pessoas querem crescer na vida, tem a inveja. Então parece que é comum que quando você diz assim: agora chegou a minha vez de vencer, um monte de barreiras se levantam que antes não tinham se levantado. Sabe o que eu quero te dizer num momento como esse? Se você sente que quanto mais você quer avançar, mais dificuldade tem, seja mais forte ainda. Vem uma muralha, salte essa muralha. Apareceu diante de você um exército, destrua um exército inteiro na força de Deus. Porque nada pode deter a vitória que Deus já garantiu para você, amado. Nada pode deter o triunfo de Deus na tua vida. Bispo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então é a hora de você avançar mais ainda. O livro de Romanos 8,35 diz: quem nos separará? Quem ou que situação nos separará do amor de Cristo? E depois que eu resolvi vir aos cultos de oração, aí a coisa ficou pior do que antes. Mas quem é que vai te separar do amor de Cristo? Será essa a situação que se levantou pior do que antes? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Fome, nudez, perigo, espada? Versículo 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já somos mais que vencedores. Já somos mais que vencedores. Paulo diz assim: eu estou bem certo de que nem a morte, corajoso, que as pessoas dizem assim: para tudo tem jeito, menos para a morte. Ele diz: nem a morte. Tudo bem, se eu morrer, bispo, eu vou para o céu, tal. Mas o negócio são as questões da vida. Nem a vida. A vida no sentido do que ela apresente para você.
nem os anjos. E aí vai para o âmbito espiritual, o mundo espiritual que a gente nem vê, nem os principados. Imagina, se anjos poderiam estar a nosso favor, beleza, mas principados são os demônios, são as forças do mal. Aí não tem jeito, não tem jeito, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Nada te separa do quê? Do cuidado, do amor, da força de Deus que está em você. Nem as coisas do presente, que é o que a gente vive no momento, nem do amanhã, do porvir. Nem os poderes. O 39 diz: nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por mais que você passe dificuldades, persista até ao fim. Há uma resposta de Deus completa lá no fim. 2 Coríntios 4 diz assim: em tudo somos atribulados, é verdade, porém não angustiados. Às vezes em tudo estamos perplexos, assustados, né? Porém não desanimados. Versículo 9 diz: perseguidos, porém não desamparados. Deus está conosco. Abatidos, porém não destruídos. Aí o versículo 16 diz: por isso não desanimamos. O que persiste, o que é perseverante, ele não desanima. Ah, mas eu sinto que às vezes bate uma fraqueza emocional. É hora de você lutar contra isso. Não se entregue. Por isso não desanimamos. Você quer tomar posse dessa palavra aqui? 2 Coríntios 4,16, diga: por isso eu não desanimo. Por isso eu não desanimo. E tem explicação para isso. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Às vezes você passa um dia inteiro mal, mas no outro já se renovou. De dia em dia. Paulo também diz aos Efésios, no capítulo 6, tomai o capacete da salvação. Ele está falando, gente, vamos lutar. Vamos para a batalha. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 ele diz: com toda a oração. Aqui é um texto que fala da armadura, né? Sandálias, couraça, escudo, tal. Ele diz: olha, vamos fazer isso com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. É que eu já pedi 10 vezes a Deus uma coisa e Deus ainda não atendeu, não deu resposta, nenhuma luz surgiu. Olha aqui, perseverança. Perseverança em oração. E súplica por todos os santos. Você pode até suplicar a Deus pelos seus irmãos, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Eu quero terminar, para nós irmos para a prática da oração, termos minutos preciosos ainda essa noite, orando, né, por nós, por outras pessoas, orando por muitas situações. Eu quero terminar dizendo uma coisa: quando nós temos atitudes positivas perante a vida, quando nós não desistimos, muito pelo contrário, quando você insiste ainda mais, você vence. Você pode ter a barreira que for, mas quando você coloca lá dentro de você a promessa de Deus, a palavra do Senhor, é nele que você se fortalece, você vai avançando na força do Senhor, você vai olhando para o autor da fé, você vence. E Paulo disse aos Efésios, no capítulo 2, o seguinte: somos feitura dele. Você não está largado nesse mundo, ao léu, para o acaso fazer qualquer coisa da tua vida. Não, você foi criado por ele.
Você foi feito por Ele. Tem um plano dele na tua vida. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras são bons caminhos, uma boa vida, um coração tranquilo, uma mente feliz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Às vezes nós não estamos vendo estes caminhos, mas que Deus já preparou, já preparou. Se eu desisto, eu não avanço. Se eu não avanço, eu não estou sendo uma pessoa perseverante. Olha, o conceito é simples. O conceito é simples. É necessário perseverar. Você recebe essa palavra no teu coração? Assim seja, assim disse o Senhor. É necessário perseverar. Em nome de Jesus.